Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Esse certificado ele comprova que vocês fizeram o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade, um certificado de 40 horas, e é um grande diferencial para ter em seu currículo. Então o certificado ele acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo e que tem todo o conteúdo dos slides. E com certeza esse conteúdo está incrível. Bom, vamos para a nossa aula. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Sexologia Forense. Sou a professora Kaline. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obstetrícia forense, tá bom? E aí eu começo falando para vocês, né, o que é obstetrícia forense. A obstetrícia forense é a área da sexologia forense que estuda os aspectos médico-legais de fecundação, tá? De união de um óvulo com espermatozoide que formam um zigoto, que pode ser aí consequência de diferentes tipos de concepção. Então, na aula de obstetrícia forense, a gente vai estudar ali, após a fecundação, aquela gestação, aquele estado puerpério, a gente vai estudar o infanticídio, a gente vai estudar aqui também o aborto. Então, qualquer resultado, tá, da conjunção carnal que tem ali como resultado um crime, tá, de violência sexual. Então, a gente vai estudar aí casos de inquéritos de fecundação artificial, de inseminação artificial, quando existe ali a necessidade de uma investigação, né, para fins médico-legais. Nós vamos estudar a gravidez em si, como foi a concepção da gravidez, se foi resultado de estupro ou não, ou se durante a gravidez teve um abortamento, ou se após o parto houve um crime, um infanticídio. Então, quando a gente fala em gravidez, o que é gravidez? A gravidez, ela consiste no estágio fisiológico da mulher quando ela carrega no seu interior o produto da concepção, que é o que a gente conhece como zigoto, tá? Esse zigoto ele é formado pela união do espermatozoide com o óvulo, então junta o material do DNA do espermatozoide e do óvulo, forma o zigoto, que é o bebê. Pericialmente, tá? Pericialmente, o diagnóstico da gravidez, ele é importante nos mais variados casos, baseando-se em exames objetivos e subsidiários. Hoje nós vamos estudar os diferentes tipos de exames para confirmação de gestação mediante um crime de violência sexual, tá? A duração da gravidez é em média aí de 9 meses, tá? Média de 9 meses. Normalmente, né? Normalmente é 9 meses, mas tem casos aí de relatos de períodos diferentes, tá? Relatados aí, já foram relatados gestações mais de 300 dias, a média normal de uma gestação é entre 270 e 280, mas pode ser mais ou menos. Sendo assim difícil determinar a data da fecundação e da anidação. O que é anidação, professora? A anidação é o momento em que aquele embrião, ele se instala no útero, tá? Ele vem aqui das trompas, ele vem, nidação é o momento em que ele se instala aqui no útero e começa a crescer. Bom, no útero, ou o que a gente chama aqui de parede do endométrio, tá? Então, como uma gestação normal, ela tem um período de 9 meses, o perito, ele se baseia, né, nesse conceito, para tentar descobrir qual foi a data daquele crime. Porém, existem mulheres que pode variar essa data de gestação, né? E aí isso dificulta na perícia, no processo de perícia, tá? Existem alguns sinais de presunção de gestação.
Quais são eles? São os sinais sentidos pela própria mulher, tá? Alguns sintomas que podem se manifestar e indicar a existência da gravidez, mas somente esses sinais por si só, eles não indicam a certeza de que a mulher está grávida. Então, às vezes, só os próprios sinais da mulher não são suficientes para confirmar. Quais são os principais sinais de uma gestante? É taquicardia, tontura, sonolência, congestão das mamas, perturbações digestivas, como, por exemplo, inversões do apetite, presença de desejos, vômito, náusea, dentre outros. Esses são os principais sintomas. Então, mas somente os sintomas não são necessários, né? Porque tem algumas mulheres que têm, às vezes, sintomas, né? Algumas alterações neurológicas que podem influenciar, ou alterações fisiológicas mesmo, que podem influenciar e confundir aí a presunção dessa gestação. Quais são, né, outros acontecimentos que aumentam a probabilidade ou as chances de existência de uma gestação, né? Existem aí alguns sinais de probabilidade, que são aqueles detectados no exame físico realizado pelo profissional de saúde, tá bom? Eles aumentam as chances da existência da gravidez. Quais são esses sinais que aumentam essa probabilidade? Suspensão da menstruação, que a gente chama de amenorreia, quando a mulher ela para de menstruar, então é um indicativo de que ela pode estar grávida. Na verdade, esse é um dos primeiros sinais que as mulheres percebem. Aumento do volume do útero, rechaço vaginal, que é o que a gente chama de sinal de pulsos, pulsação vaginal, que a gente chama de sinal de Osiander, cianose na vulva, que é o que a gente chama de sinal de Klug, cianose da vagina, flexibilidade do istmo uterino, que é o sinal de McDonald, hipertrofia do útero, quando ele aumenta, né? Sinal de Noble, alteração da forma uterina, sinal de Piscasek, depressibilidade do istmo, sinal de Rieger, aumento de volume das glândulas mamárias e dos vasos superficiais, que a gente chama de sinal de Haller. São uma série de sinais, tá? Que são detectados no exame físico pelo médico obstetrista, tá? Obstetrícia. Então, são sinais que aumentam a probabilidade de gestação quando existe aí principalmente alteração na forma, alteração aí do útero, das mamas, alteração de todos os formatos aí, todas as regiões do útero. E aí são sinais que comprovam e aumentam a probabilidade. Bom, uma vez que a gente fala nos sinais que aumentam a probabilidade da gestação, nós temos os sinais de certeza da gestação. Quais são esses sinais de certeza da gestação? São todos aqueles que confirmam que existe um feto em crescimento. Então, quando o obstetrista forense ele vai fazer a análise pericial, ele avalia, né, no exame físico esses sinais de probabilidade, e nos demais exames complementares ele faz a análise dos sinais de certeza da gestação para a emissão do laudo. Então, os elementos do diagnóstico de certeza de uma gestação são principalmente o que a gente chama de exames tocoginecológicos, tá? Exames de certeza de gestação são os exames tocoginecológicos. Então, são aqueles que comprovam que tem um embrião em crescimento. Por exemplo, os movimentos fetais ativos, que são perceptíveis aí a partir da 18ª semana de gestação. O rechaço uterino, que é um sinal de pulsos em torno da 16ª, 18ª semana de gestação. A palpação de partes do feto e a partir da 18ª semana de gestação também. A ausculta dos batimentos cardíacos em torno aí a partir da 21ª semana. São os estudos radiológicos, a ultrassonografia, que dá para ver o saco gestacional após a 4ª semana, a ressonância magnética ou ressonância nuclear magnética, dentre aí os testes biológicos ou imunológicos que também confirmam aí a certeza de uma
gestação. Existem, além dos testes de probabilidade, dos testes de certeza, nós temos também os testes de confirmação. Professora, quais são os testes de confirmação de uma gestação? Então, os principais exames de confirmação é a laparoscopia, né, que é não invasiva, utilizada principalmente em casos de suspeita de gravidez tubária, tá? Ou gravidez ectópica. Então, aqui tem uma imagem de um laparoscópio, tá? Ele coloca aqui a câmera e aí faz a análise se realmente tem o bebê ou não. Que aqui, no caso, a gente vai ter uma gravidez, uma gestação ectópica, onde o embrião, ele não se instala aqui dentro do útero, ele se instala fora do útero, aqui nas trompas. A gente consegue ver com o exame de laparoscopia. Além da laparoscopia, nós temos os exames de radiografia, tá? Que é possível aí a partir da 7ª semana da gestação, pelo surgimento aí dos primeiros pontos de ossificação, principalmente na clavícula. Embora que essa radiografia ela é contraindicada para as mulheres grávidas, né? Pois o raio-x ele pode provocar mutações e abortamento no bebê. Mas é um teste que a gente considera como um teste de confirmação de gestação, embora não seja aplicado pelo seu risco aí de causar consequências na gestante. A ultrassonografia é um método de confirmação, tá? A ultrassonografia é um que é muito utilizado, é um método não invasivo por meio de imagem. Ela não é indicada de forma exacerbada, então quando você está grávida você não pode fazer ultrassom todo dia, tá? O ideal é que você faça a cada 3 meses, principalmente, tá bom? Ela é principalmente feita na fase inicial da gestação, mesmo não existindo nenhuma certeza sobre possíveis efeitos nocivos ao feto, ou se pode ocasionar algum tipo de malformação. Então, a ultrassom ela é bem aplicada aí na prática clínica para a confirmação de gestação. E tem também a ressonância magnética, tá? Ressonância magnética que ela é realizada por meio de vibrações transmitidas, né, dos átomos de hidrogênio. Entretanto, ela não identifica tão bem o feto após a 22ª de gestação. A ressonância nuclear magnética ela é empregada para diagnóstico precoce, principalmente de anomalias fetais. Bom, então a gente falou aí os principais testes, né, que são empregados, testes de probabilidade, de certeza e de confirmação de gestação, e são todos métodos que podem ser utilizados pela perícia criminal aí na área de sexologia forense. Professora, quem que pode fazer essa perícia, né? O médico obstetrista, tá? Obstetrícia. Existem alguns testes biológicos que foram históricos, né, que foram empregados aí no início das pesquisas, no início dos estudos, que a gente conheceu esses testes como, eu coloquei aqui para vocês, reação de Ashley-Zonken, que eram realizados em camundongos, variante de Friedman-Thales-Martins, que foram realizados em coelhos, teste de Sol-Orellana Gonzalez em ratos, reação de Fleischmann-Kahn em peixes e reação de Galli-Mann em sapos. Então foram os primeiros testes históricos que foram realizados aí em animais, quando surgiu aí esse estudo para confirmação de gestação. Então, o teste biológico atual aí utilizado na rotina, né, na rotina habitual e na prática clínica ou no laboratório forense de maior frequência para você identificar se está gestante, é a pesquisa pelo HCG, né? Que é o que a gente conhece por beta-HCG, que é hormônio gonadotrofina coriônica humana, tá bom? Então, esse é o teste mais utilizado, que é o HCG, hormônio gonadotrofina coriônica humana, que é específico de gestação. Então, esse é o teste mais aplicado na prática clínica. E aí a gente tem uma série de testes que são descritos também como testes biológicos de observação de gestação. Então, nós temos a reação que é conhecida de Mario-Magliano, que é quando pesquisa o HCG na urina. É rápido também, em torno de 3 minutos. Então, consiste na identificação do hormônio HCG na urina das mulheres grávidas, né, por meio do soro anti-HCG.
Esse teste, ele geralmente é realizado 12 dias após a ausência da menstruação e utiliza aí principalmente, né, preferencialmente, a primeira urina do dia, que é a que tem maior concentração de hormônio. Então, coloquei aqui a imagem para vocês verem, ó, da reação de Mário Magliano, que é a pesquisa de HCG na urina, aquela que se compra na farmácia. Pega a fitinha, coloca aqui na urina, espera 3 minutos. Se tiver 2 tracinhos, quer dizer que a mulher tem a presença do hormônio na sua urina, que é específica aí de gestação, né? Ah, pode ser que a mulher tenha alguma outra condição fisiológica que aumenta o HCG? Pode ser. Às vezes, se a mulher tem uma alimentação rica em alguma substância, né? Como o HCG. Então, pode ser, dependendo da alimentação dela, vai saber, né? Ou, às vezes, ela tem alguma doença, uma patologia que desencadeia nessa pessoa o aumento do HCG. Então, não é porque você está com HCG elevado que vai ser especificamente, unicamente gestação. Mas, na maioria dos casos, é gestação, tá? Apenas se for alguma disfunção, alguma alteração fisiológica que esteja causando aquele aumento daquele hormônio. Mas é um teste específico de gestação. Então, além desse teste, Mário Magliano, nós temos aí o que a gente chama de provas de inibição de hemaglutinação. Prova de inibição de hemaglutinação. Nesse teste de hemaglutinação, né, é o que a gente conhece principalmente aí como uma reação de aglutinação através da sedimentação de hemácias, com o uso da gonadotrofina coriônica como antígeno. Então, a presença do HCG, ele bloqueia a ação do antissoro, impedindo a aglutinação. Então, esse teste de hemaglutinação é um teste que deveria acontecer a aglutinação, mas por conta do princípio do teste não acontece. Então, como tem lá, né, como vai ter o HCG, que é o hormônio, ele vai ser o antígeno, a presença desse antígeno, ele bloqueia lá a aglutinação. É o que acontece aqui nessa plaquinha, tá? Então, aqui eu tenho um soro reagente, aqui eu tenho um soro não reagente. Por quê? Porque aglutinou, formou uma bolinha, tá bom? Então, uma hemaglutinação é quando não deve acontecer a aglutinação. Por quê? Porque o antígeno HCG, ele bloqueia, então fica assim. Isso aqui é quando não tem aglutinação, então isso aqui é um resultado reagente positivo. Quando tem aglutinação, quer dizer que não tem o HCG naquele soro. E a prova da hemaglutinação invertida, né? As hemácias, elas são adsorvidas com antissoro HCG. Ao contrário do teste anterior, ele ocorre a aglutinação das hemácias pelo HCG presente na urina da grávida. Então, na hemaglutinação acontece o contrário do exame convencional de aglutinação normal. Então, na hemaglutinação invertida é ao contrário. Se aglutinar é porque é reagente. E aí a gente tem a dosagem de beta-HCG no plasma, né? Que é também uma coisa bem comum, tá? No laboratório clínico acontece a dosagem de HCG no plasma, não na urina. Na urina é mais quando você vai fazer teste de farmácia. Então, geralmente é mais específico você usar o soro para a realização do teste de HCG. Ele é um teste de maior especificidade, né? E sensibilidade, sendo realizados por amostra de sangue da mulher. Ele demonstra resultados positivos aí de 4 a 6 dias após a nidação. Então, quando a menstruação da vítima atrasa, então nos primeiros dias no plasma já é possível detectar a presença do HCG, na urina é um pouco mais tardia. Então, por isso que é mais indicada aí no plasma, principalmente nos primeiros dias. Então, uma vez que a gente falou sobre a gravidez, o que é a gravidez, como que ela acontece, quais são os testes que são possíveis para a identificação desse acontecimento, a gente vai falar um pouco sobre o puerpério, que também é chamado de sobreparto ou pós-parto. Também chamado de sobreparto ou pós-parto. Ele compreende o período que vai do desprendimento da placenta até o regresso do organismo da mãe às suas condições anteriores à gravidez. Dura aí por volta de 6 a 8 semanas. Então, esse período que a gente chama de puerpério é desde quando a placenta da mulher ela começa a se deslocar para iniciar o parto, tá?
até ali quando a mulher ela volta, né? Ela regressa ali para o seu organismo e suas condições fisiológicas normais, né? Que é em torno de 6 a 8 semanas. Então, esse é o período que a gente chama de puerpério. Então, qual o diagnóstico para identificar? Então, a gente fala que a perícia, né? Ela, para determinar o puerpério, ela deve considerar elementos caracterizados, né? Então, quais são os elementos que identificam que a mulher está nesse período? A vagina, porque ela fica mais ampla, pálida, flácida após o parto. Então, ocorre retorno das rugas da vagina por volta de 4 semanas e o aspecto normal do epitélio vaginal ali em torno de 8 a 10 semanas. Então, no momento do parto, a vagina ela vai ficar mais ampla, sabe? Mais flácida. Então, ela vai voltando ali as suas rugas, o seu aspecto normal, o seu epitélio vaginal em torno de 8 a 10 semanas após o parto. O ovário e a ovulação também são sinais que podem identificar o período de puerpério. Por quê? A primeira ovulação, ela ocorre geralmente em torno da 10ª semana após o parto. Então, as mulheres lactantes, elas menstruam normalmente após 30 a 36 semanas após o parto. Já aquelas que não são lactantes, elas menstruam ali em torno da 12ª semana. Então, uma questão interessante é sobre a ovulação, né? Que também pode identificar ali quando que essa mulher teve o parto, por exemplo, principalmente no caso de infanticídio, a mulher mata o próprio filho na sua própria residência, né? Teve o parto na própria residência e matou. E aí depois a perícia vai lá investigar. Então, dá para saber através ali do exame ginecológico da mulher, pela ovulação, pela menstruação, para saber ali quanto tempo antes foi o período do parto. Então, a ovulação é mais ou menos depois da 10ª semana e a menstruação, se a mulher é lactante, depois da semana 30, 36, ou se a mulher não é lactante ali após a 12ª semana. O útero e o colo também são pontos que são avaliados, né? O útero, após o parto, ele diminui o seu volume e o colo, ele apresenta um aspecto mais frouxo, com a presença de pequenos sangramentos, né, o que a gente chama ali que tem lóquio. Então, ele consiste em um corrimento, né, contendo sangue, tá? Muco, descamação de tecido no interior do útero. Então, após o parto, né, o útero, ele diminui o tamanho e o colo, ele fica liberando ali pequenos sangramentos, secreções ali, que são ainda secreções do período do parto. Outra coisa que pode ser avaliada, né, é o pós-parto. No pós-parto imediato, que é aquele de 1 a 10 dias, geralmente o colo do útero ele fica mais flácido, as bordas distentíveis, né, com mais ou menos 12 centímetros de comprimento, de reborda ali do púbis ao fundo do útero. Então, cada período pós-parto, então pós-parto imediato, de 1 a 10 dias, o colo do útero tem uma característica. Naquele pós-parto mais tardio já tem outra característica. Então, naquele pós-parto imediato, ali de 1 a 10 dias, a cervix, ela fica reconstruída ali após mais ou menos 3 dias, tá? Naquele parto mais imediato. Aqueles lóquios vermelhos de 2 a 3 dias, fica ali, a cervix ela fica mais pálida por volta do 5º dia e fica mais branca amarelada ali em torno do 7º dia. Então tem toda essa questão também que pode ser avaliada por coloração, né? Questão do útero, do colo, da cervix ali, aqueles sangramentos são mais vermelhos nos primeiros dias, depois vai se tornando ali mais pálido e ficando mais amarelado depois do 7º dia. Então são questões, são exames físicos que podem ser observados no período pós-parto imediato. Naquele pós-parto mais tardio, que é entre 10 e 45 dias, a gente já tem uma outra característica, é uma fase de grande influência de lactação no processo fisiológico da mulher, então também é um outro ponto que pode ser avaliado, é a lactação. O útero, ele se encontra reduzindo o seu volume, né? Ele já está mais para o interior da pelvis, e o colo, ele apresenta em forma de fundo transverso. Então, nessa fase mais tardia também, o corrimento loquial, né, que a gente fala de sero sanguinolento, ele se torna seroso, tá? E aí ele vai até no máximo por volta de 4 semanas, tá? Adquirindo aí uma tonalidade branca.
Então, essas são umas características que a gente pode notar ali no pós-parto mais tardio, tá? Então, são algumas características observadas. E no pós-parto, que a gente chama de pós-parto remoto, que é aquele que é após 45 dias, aí vai variar de acordo com a lactação, sendo mais longo e impreciso, então vai variar também de mulher para mulher, né? As mulheres lactantes, elas vão ter uma característica mais específica. A loqueação, ela se apresenta loxa, alba ou inexistente já neste período. Então, após, né? Então, a gente classifica os períodos pós-parto em pós-parto imediato, que é aquele momento que tem ali uma maior caracterização, né, de parto. Aí vem o pós-parto mais tardio, que é quando o útero e suas regiões vão se voltando para o local, né, vão diminuindo o tamanho, tem ali a questão da lactação. E aí tem o período após 45 dias, que é um período que ele caracteriza principalmente as lactantes, tá? Aquelas que vão deixando ali um período de lactação. Então, aquelas que não são lactantes, elas não vão ter essa característica tão específica no período após 45 dias. E aí a gente fala um pouquinho de parto, né? A gente falou sobre gravidez, sobre o período puerpério, e aí a gente fala o que é um parto. Se o período puerpério é aquele período desde quando o útero está se deslocando até o momento em que a mulher ela volta para suas condições fisiológicas normais, depois de algumas semanas. Mas daí eu pergunto para vocês o que é parto. Bom, pessoal, o parto é um conjunto de fenômenos mecânicos e fisiológicos para a expulsão do feto e dos seus anexos. Então, o diagnóstico do parto ele é importante para a análise de diversos tipos penais, como, por exemplo, no caso de aborto e infanticídio. A gente consegue identificar ali se teve o parto naquele momento ou se a mulher abortou antes do parto, né? Todas essas questões. O período de gestação normal de uma mulher é em torno de 9 meses, tá? Quando o feto viável ele é expulso antes do seu complemento, né, do seu desenvolvimento, é denominado de parto prematuro. Consiste em um período situado entre mais de 22 semanas e menos de 37 semanas pela obstetrícia. Então, o ideal do parto é ali em torno da semana 37, 38, 39. Então, se o parto ele acontece antes da semana 37, é um parto prematuro. Entre a semana 22, entre a semana 37. Então, também é o caso do parto denominado empelicado, tá? Que é um parto sem o rompimento da bolsa ou do saco amniótico. Assim, é uma rara situação que pode ocorrer quando a bolsa não se rompe nem durante o trabalho de parto. E aí é necessário que seja feito o rompimento da bolsa, que é o que a gente chama de parto empelicado, tá? Que não tem rompimento da bolsa. E aí, quais são os diagnósticos de parto para a perícia criminal? Bom, no exame pericial, né, o perito ele deve analisar os elementos caracterizados da ocorrência de parto, tanto em mulher viva quanto em mulher morta, porque tem casos que a mulher morre durante o parto, tem que fazer análise pericial também. E aí vai avaliar se esse parto foi recente ou não. Então, existem muitos métodos para identificar, tá? Um parto recente, quais são as características? Geralmente, o exame pericial de um parto recente, ele deve analisar ali as alterações dos genitais externos, a constatação de lesões internas, externas, a biópsia do endométrio, né, para avaliar ali alterações, né, do endométrio. Tem que ver as avaliações das mamas, se elas estão mais volumosas, com secreções lácteas, que aí é em torno de 4 a 6 semanas pós-partos, ou meses ou anos, depende da mulher. Tem que avaliar lesões na parede abdominal, constatação, né, dessas lesões para confirmação de laudo pericial. Os fluxos genitais, eles são mais sanguinolentos ali, né, no parto recente, inicialmente em torno ali do 3º dia. Assim, quando ele é mais sanguinolento, a gente tem um fluxo mais seroso, por volta ali até o 8º dia, chegando a atingir aí uma quantidade de 100, 200 ml ao dia. Então, essas são as características de um parto mais recente.
O fundo do útero, ele fica um dedo acima da cicatriz umbilical no primeiro dia, na cicatriz umbilical no segundo dia e 2 dedos abaixo no quinto dia, ao sexto dia, 3 dedos acima do púbis no 9º dia e no nível da sínfise púbica em torno do 12º dia. Então, o fundo do útero, ele vai voltando à sua posição. Então, no primeiro dia, ele fica acima da cicatriz umbilical. No segundo dia, ele fica ali logo na cicatriz umbilical. 2 dedos abaixo da cicatriz umbilical, ali entre o quinto e sexto dia. 3 dedos acima do púbis no 9º dia, e aí vai ficar mais ou menos ali ao nível da sínfise púbica em torno do 12º dia. Então, o fundo do útero também é uma coisa que a gente consegue avaliar nessa caracterização de parto recente. No exame microscópico do útero, no parto recente, né, avaliando útero e ovários por análise histológica, né, para comprovar a gravidez ou parto pregresso, o útero com maior volume, né, e com coágulos fibrinosos, eles indicam aqueles úteros de partos recente. Bom, parto antigo. Quais são as características de parto antigo? Então, tem o reconhecimento ali por estigmas, né, que é pela presença de estrias em diversas regiões anatômicas, flacidez abdominal, cicatrizes himenais, mudança de forma, né, e cicatrizes do ósteo externo do colo uterino, pigmentação das mamas com tonalidade mais escura. Então, todas essas características, elas designam aí um parto antigo. Não há um método seguro para afirmar a quantidade de vezes que uma mulher pariu, tá? Eu não consigo dizer, essa mulher já pariu 3, 4 vezes. Mas a gente consegue identificar se ela tem ali características de um parto antigo. Mucosidade vaginal. Bom, a mucosidade vaginal é uma constatação de epitélio vaginal pela presença de glicogênio. Então, existe um método de fazer a constatação se existe mucosidade vaginal ou não por método do glicogênio. A gente usa o glicogênio, né, corado de castanha, pela reação de Wigman, né? E aí esse teste, ele consegue identificar se existe muco na vagina ou não. Leite e colostro. Então, a gente consegue identificar, né? São glóbulos de gordura de forma esférica ou ovoide presentes em um líquido incolor. Eles podem ser corados por um teste que a gente fala vermelho Sudão 3, castanho pelo Lugol ou preto pelo ácido ósmico. Então, através de métodos, né, de testes específicos, a gente consegue ver se tem mucosidade vaginal, se tem leite, colostro naquela mulher, se ela teve o parto, se tem isso ou não. Líquido amniótico, então a gente consegue também confirmar se teve ali presença naquela mulher de líquido amniótico, que é característico de uma gestação. Então, o líquido amniótico ele é manifestação de induto sebáceo, né, microscopicamente. Ele é estudado por meio de maceração e centrifugação desse líquido amniótico. Então, são testes específicos que conseguem identificar essas 3 características que identificam o parto. E aí a gente falou gravidez, puerpério, parto, e agora a gente fala de aborto. Bom, segundo esse cientista, né, Tardieu, ele fala, né, em sua clássica definição, ele conceitua o aborto como sendo a expulsão prematura e violentamente provocada do produto da concepção, tá? Então, isso é aborto. A gente tem parto prematuro, quando é a expulsão do bebê entre a semana 22 e 37, e aborto é quando existe morte violenta do embrião, né? Uma morte violenta ali de forma prematura também, tá? O aborto é uma expulsão prematura violenta, independentemente de todas as circunstâncias de idade, viabilidade e mesmo de formação regular. Então, o aborto é um crime, tá? É uma expulsão de um feto, ali você tá tirando uma vida, ele é considerado um crime. O crime, ele é configurado e tipificado no artigo 128, tá bom? Do Código Penal Brasileiro. O aborto, ele é configurado como um crime contra a vida e consiste na morte dolosa, ou seja, com intenção da vida intrauterina de um embrião, tá? Que é o período de gestação. Então, durante o período de gestação é cometido esse crime com a cessação prematura da gravidez pela morte da concepção de forma intencional
ou quando da sua expulsão violenta seguida de morte. Então, ali, muitas vezes não tem distinção se é um zigoto, embrião, feto, feito na medicina. É necessário um exame pericial de medicina legal para avaliar o período de gestação, o período embrionário, se ele está no período de ovo, se ele está no período de embrião, se já está no período final. O termo abortamento ele se refere ao ato da prática abortiva, então é necessário um exame pericial para tentar identificar o período de vida desse abortamento, tá? O período de vida desse embrião. Então, esse crime de aborto ele está tipificado no artigo 128 do Código Penal e ele diz que o aborto ele pode ser provocado pela gestante ou com seu consentimento, né? Aí vem o artigo 124 que fala provocar aborto em si mesma ou consistir que outrem lhe provoque. Aí tem a detenção de 1 até 3 anos. Então, quando a mulher ela provoca um aborto ou ela permite que alguém provoque um aborto, ela pode ter aí de 1 até 3 anos de reclusão, artigo 124. Ou quando o aborto é provocado por terceiro, né, por outra pessoa, aí vem aqui o artigo 125 que fala provocar aborto sem o consentimento da gestante. Aí a pessoa que provocou o aborto pode ter reclusão aí de 3 até 10 anos de cadeia, quando ele provoca o aborto sem que a gestante permita, de 3 a 10 anos de reclusão. No artigo 126, ele fala que provocar aborto com consentimento da gestante. Provocar aborto com consentimento da gestante. Então, é quando outra pessoa provoca o aborto na gestante com o consentimento dela, ele pode ter reclusão aí de 1 até 4 anos de cadeia, tá? Então, quando a mulher provoca o aborto, tá? Ou quando ela consente, tá? O aborto, ela tem aí a reclusão de 1 a 3 anos. Quando é o terceiro que provoca o aborto sem o consentimento dela, ele pode ter aí em torno de 3 a 10 anos de reclusão. E quando é o terceiro que provoca com o consentimento dela, em torno aí de 1 a 4 anos, tá? Então, o aborto... Então, essa pessoa que causa o aborto, quando a mulher ela não consente, ele pode ter uma reclusão de 3 a 10 anos, e quando a mulher consente, ele pode ter uma reclusão aí de 1 a 4 anos. Nós temos ainda uma adição aí, um parágrafo único, que ele aplica-se a pena do artigo anterior, que eu acabei de mencionar, se a gestante ela não é maior de 14 anos, ou se ela é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, então pode ter aí uma aplicação de mais penas, tá? Quando a pessoa comete o aborto quando ele comete o aborto em uma outra pessoa que tem alguma doença, que é débil mental, ou se for mediante fraude ou ameaça. Então pode aumentar a pena aí desse terceiro que causou o aborto. Então, é o que a gente fala que é uma forma qualificada, tá? Artigo 127, que é quando as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicados, né? Se vem aqui até a morte. Então... ainda sobre o aborto de forma qualificada é quando a gestante, né, ela ainda tem ali, ela obtém algum tipo de lesão corporal mediante violência ou morte, então o terceiro, a pessoa que está causando o aborto, ele pode ter aí um aumento da pena também. Artigo 128, ele diz que não se pune o aborto praticado por médico nos casos seguintes, de aborto necessário. Então, o aborto, ele só não é considerado crime em casos específicos que ele deve ser realizado somente ali com o médico, pelo procedimento médico. Por exemplo, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então, por exemplo, ali aquela gestante ela teve alguma condição de saúde e se não existe outro meio de salvar a vida dela, a não ser que tire o bebê, né? Então, nesse caso, o aborto ele pode ser permitido, ele não será considerado crime, mas ele tem que ser realizado junto com o médico.
ou se for um aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então, nesse caso também, o aborto ele não é considerado crime. Então, a gente fala que se a gravidez ela resulta de estupro, o aborto ele é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, o aborto, quando a mulher ela tem a gestação em resultado de estupro, ela tem o direito de abortar, se ela quiser. Então, o médico ele faz o abortamento com o consentimento da gestante. Portanto, o crime de aborto, ele pode ser provocado pela gestante ou com seu consentimento e provocado por ação de terceiro, tá? Sem o consentimento da gestante. A forma qualificada do crime se configura quando a gestante sofre lesão corporal grave e são duplicadas se sobrevém a morte. Bom, então a gente acabou de falar quais são os casos em que o aborto ele não é considerado crime, que é quando a mulher ela tem risco de vida ou em caso de estupro, e quando ele é considerado crime, que é quando a mulher ela decide, né, realizar o aborto, ou ela pede para outra pessoa realizar o aborto, ou uma outra pessoa realiza o aborto com ou sem o consentimento dela e pode ser qualificado se tiver aí lesão corporal e morte. Bom, o aborto ele não será punido, né, nos casos de aborto necessário. Quais são os casos de aborto necessário que a gente acabou de falar? Que é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, em caso de aborto de gravidez resultante de estupro, sendo o ato aí precedido de consentimento, ou quando ela é incapaz de um outro. E também o aborto ele não é considerado crime em caso de feto anencéfalo, que sempre é com o aborto praticado pelo médico. Então, o que é um feto anencéfalo? É aquele feto que não tem formação do encéfalo, do sistema nervoso. É muito comum essa deficiência, né? Quando o embrião ele tem anencefalia, quando ele tem deficiência do tubo neural. Então, quando ele tem uma deficiência do tubo neural, ele não tem formação correta do sistema nervoso. Antigamente, era bem mais comum esses casos de anencefalia. Principalmente, muitos estudos falam que é porque a mulher ela tinha carência de ácido fólico, tá? E aí, muitos países, eu li alguns artigos super interessantes que eles falavam que em alguns países, e aqui no Brasil, foram decretadas, né, normas para que na nossa alimentação fosse incrementada e fosse adicionada essa composição de ácido fólico. É tanto que na farinha de trigo, hoje que a gente compra no mercado, né, quase todas as farinhas, elas têm ácido fólico, porque a gestante, ela necessita de uma pequena quantidade aí de ácido fólico diário para que tenha uma boa formação do sistema neural do bebê. Então, hoje, algumas alterações genéticas ou influências, né, do meio ambiente, do meio intrauterino, podem influenciar e causar uma má formação neural, que é o caso de anencefalia. E a mãe, quando ela vai fazer o exame, que ela observa ali naquele exame de ultrassonografia que o bebê ele tem uma deficiência de anencefalia do sistema nervoso, ela tem ali o direito de escolher entre ter a criança ou não. Então, nesse caso, também não vai configurar como um aborto, tá bom? Então, mas mediante realização de procedimento médico. Então, são 3 condições que o aborto é aceitável: quando a mãe ela tem risco de vida, quando é caso de estupro e quando é caso de bebê que tem ali anencefalia. No exame pericial de aborto, né, o perito médico legista, ele deve analisar qual foi o meio causador do aborto. Então, você é solicitado, né, para fazer o exame, e aí esse perito médico legista, ele tem que avaliar como que foi causado o aborto, certo? Então, ele realiza exames tanto na mãe quanto nos restos fetais, tá? Com a finalidade de excluir as hipóteses de aborto espontâneo e acidente e confirmar a prática de aborto intencional. Então, essa é a função do perito, né? Do perito médico legista ou sexologista. Forense, ele tem a função de ir lá e comprovar se houve realmente o crime, se aquele aborto não foi espontâneo ou se não foi um acidente, se realmente foi intencional. Então, ele vai procurar a causa do abortamento. E aí, pessoal, existem diferentes tipos de abortamento, tá? As principais causas é o aborto terapêutico, que é um aborto realizado pelo médico quando não há outra forma de salvar a vida da gestante,
tá? Ele consiste em um excludente de ilicitude pelo estado de necessidade. Então, o aborto terapêutico é aquele em que o médico tenta salvar a vida da mãe, tá? Aí a gente tem o aborto sentimental, piedoso ou moral, que é aquele aborto que é praticado pelos médicos no caso de gravidez resultante de estupro, com o consentimento aí da mãe, ou uma vez que o filho, ele será um fruto de um ato de conjunção carnal sem consentimento da vítima. Então, nesses casos, os riscos para a vida ou saúde da gestante sempre deve ser levado em consideração para a prática abortiva também, tá? Só é feito se realmente a mãe tiver uma boa condição. O aborto eugênico, qual que é o aborto eugênico? É aborto que gera ali a maior polêmica e discussão, né? Que trata do desejo de abortar os fetos defeituosos ou com possibilidades de serem defeituosos, com exceção aí dos casos de fetos anencéfalos, né? Que é o aborto que se configura em que a mãe ela não quer ter o bebê por conta daquela deficiência do tubo neural. Então, esses 3 tipos de aborto são os abortos que são tipificados aí que não são crimes. Então, terapêutico, quando a mãe tem risco de vida, sentimental ou piedoso ou moral, em caso de estupro, aborto eugênico em caso de deficiência aí da formação do bebê. E tem aí aquele aborto social. Qual que é o aborto social? É aquela interrupção de uma gravidez por questões de ordens econômicas ou sociais, como o próprio nome já diz. Então, outro tipo de aborto que gera bastante polêmica, né? Porque nesse caso ele é configurado crime, porque a nossa Constituição ela fala que ninguém tem o direito de abortar, embora que não tenha condição socioeconômica de criar aquela criança, ainda assim pode ser considerado crime, tá? Existem meios abortivos. Quais são os meios abortivos? Bom, não há especificamente nenhuma substância, né, específica abortiva, mas sim substâncias destinadas a finalidades diversas que podem provocar o aborto devido à sua ação no organismo. Não é dizer assim, existe um remédio específico para aborto. Não, tá? São substâncias que podem desencadear aquele processo. A pessoa tomou um remédio para uma outra função que ela vai ter como resultado o meio abortivo, tá? É isso que acontece. Então, os meios abortivos, eles podem ser tóxicos, que são por medicamentos, ou mecânicos, tá? Então, tóxicos são substâncias tóxicas ao organismo, que vão causar ali uma toxicidade, ou até mesmo causar indução de contração ou força mecânica, que a gente vai ver alguns procedimentos que tem na prática aí, que podem ser aplicados. Os meios abortivos tóxicos, né, de medicamentos para abortar, eles podem atuar em diferentes formas, de acordo com o artigo de França 2017. Bom, tem o meio abortivo tóxico de intoxicação da gestante, que determina a morte sem que se verifique o aborto. Tem a intoxicação da grávida, seguido de aborto e a morte da mulher. Tem a intoxicação sem determinação da morte do ovo e cura posterior da gestação. E tem a intoxicação da mulher grávida com aborto e cura da matriz. Então, o meio abortivo por medicamento, ele pode resultar aí em diferentes situações. Intoxica a mãe, né, e ocorre morte do bebê. Intoxica a mãe, ocorre morte do bebê e da mãe. Intoxica aí, mas não ocorre morte, né, do bebê. Ou às vezes, depois a gestação, ela passa por um período ali o bebê ele passa por aquele momento ali de agressão, mas aí consegue se restabelecer e a gestação continua. Ou a intoxicação da mulher grávida com aborto e cura da matriz. Então, são muitas situações. Então, os medicamentos, eles podem atuar, eles podem provocar o aborto ou não.
Tem as substâncias tóxicas abortivas de origem vegetal ou mineral, são as que são mais utilizadas aí, né? São as de origem vegetal e mineral. As de origem vegetal, principalmente, aí se encontram o apiol, a arruda, cabeça de negro, canteio espingado, jalapa, quinino, dentre outras substâncias tóxicas de origem vegetal. As substâncias tóxicas de origem mineral se encaixa aí o arsênico, fósforo, o antimônio, bário, chumbo, mercúrio, né? Principalmente se a mulher exposta a raio-x. Já os meios mecânicos, né, utilizados, eles podem ser diretos e indiretos. Quais são esses meios mecânicos, né? Os meios mecânicos diretos são aqueles utilizados diretamente na cavidade vaginal, como cópulas repetidas e tamponamentos no colo do útero, né? Como, por exemplo, aí dilatadores mecânicos, esponjas, cauterização, né, na cavidade uterina. Tem também os meios mecânicos indiretos, que é aquele de utilização extravaginal, como, por exemplo, o aborto de radiação de raio-x, excitação mamária, traumatismo abdominal, abortamento. Então, nós temos as intoxicações vegetais, são aquelas de ervas mesmo que são utilizadas, minerais, que são componentes, né, aí que podem causar abortamento, fósforo, chumbo, enfim. E tem os meios mecânicos direto e indireto. Um meio mecânico direto também pode ser o DIU, né, que é um dispositivo intrauterino, ele pode causar aí uma indução do aborto mecânico direto. Existem aqueles métodos que são chamados de curagem ou curetagem, que é quando introduz uma sonda, né, para puxar ali todo o conteúdo intrauterino que pode ser utilizado. E tem o meio mecânico indireto, por um acidente, derruba a pessoa no chão, causa um acidente, exposição a raio-x, trauma abdominal, dentre outras coisas. Aqui eu coloquei para vocês verem uma imagem de como que acontece um abortamento por um processo mecânico direto. Então, a pessoa coloca uma sonda aqui e suga aqui todo o bebê, o saco vitelíneo, suga e puxa. Isso é um aborto mecânico. Aqui tem os abortos, os meios abortivos vegetais, que são chás, entre outras coisas. E tem os medicamentos, tem medicamentos que são utilizados aí com outros fins, né? E aí acabam sendo utilizados na prática clínica. Alguns países o aborto ele é legalizado, né? Os países que permitem o aborto incondicional nas primeiras semanas de gravidez, de acordo com o prazo estabelecido. Então, existem alguns países que eles permitem o abortamento nas primeiras semanas de gestação, tá? Um aborto em condições incondicionais, como Uruguai, Cuba, Guiana, Porto Rico, Argentina. A Argentina foi recentemente, né, aprovada, aqui no Brasil não, aqui no Brasil só nas 3 condições que nós mencionamos. E aí, uma vez que a gente falou de aborto, a gente vai falar agora um pouco sobre infanticídio, tá? O infanticídio é um crime tipificado no Código Penal brasileiro no artigo 123. O infanticídio, ele trata de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, isso é infanticídio, quando você mata o próprio filho ali sob a influência do estado puerperal, né? Ou após ali logo o parto. Essa pena de detenção é de 2 a 6 anos de cadeia, tá? Então, não se considera nessa definição estado puerperal, tá? Qualquer outro tipo de patologia ou de psicopatia conhecida e nem a conhecida depressão pós-parto, a qual pode surgir geralmente após algumas semanas ali da aparição ou em decorrência das alterações hormonais da mulher. Então, o estado puerperal, ele consiste, tá, em determinadas alterações psíquicas, afetivas, emocionais, que podem acometer mulheres durante ou logo após o parto, tá bom? Naquele curto período de tempo após o parto, com presença de manifestações de psicose pós-parto. Então, algumas mulheres, elas, logo que tem o parto, elas têm aquele estado puerperal. Então, são algumas alterações psicológicas, né, psíquicas, afetivas, emocionais, ela fica naquele estado puerperal. Porém, existem algumas patologias que não são consideradas estado puerperal. Por exemplo, depressão pós-parto.
Isso não é estado puerperal, isso é um tipo de patologia que a mulher vai desencadear naquele momento. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo psiquiatra forense, tá? Se a mulher, ela estava no seu estado puerperal ou se ela estava ali com uma deficiência, com uma patologia pós-parto. Tudo isso vai influenciar durante o laudo. Então, o estado puerperal é diferente de puerpério, tá? O puerpério, ele consiste no período que vai da expulsão da placenta até a involução total da alteração da gravidez, quando o organismo da nova mãe ele retorna em condições pré-gravídicas, tá bom? Então, isso é o puerpério, é aquele desde o momento que a placenta começa a deslocar até quando a mulher volta ali, em torno de 8 a 8 semanas. Já o estado puerperal, ele deve ser analisado e definido ali de caso para caso, né? Pelos peritos médico-legistas, pelos psiquiatras forenses, pois ele se trata de uma perturbação psíquica passageira, mas suficiente para alterar o comportamento da mãe e levá-la a causar um infanticídio. Então, é isso que eles devem avaliar, se a mulher está no que a gente fala de momento de puerpério, ou se ela está no momento de estado puerperal, que ali vai desencadear uma patologia, tá? Então, tudo isso deve ser analisado. Nos exames periciais, as provas ocasionais, elas podem apresentar grande importância. Por quê? Para a constatação, de vida extrauterina, como a identificação de sinais de características de recém-nascido, presença de corpos estranhos nas vias respiratórias, principalmente em casos de asfixia, constatação de presença de alimentos no interior da via digestiva, indicando a alimentação, e presença de lesões corporais. Então, nos exames periciais, é importantíssimo a realização ali de exames extrauterinos, tá? Porque às vezes ele precisa saber se aquela criança ela morreu porque a mãe asfixiou, porque a mãe causou algum tipo de lesão, ou se realmente o bebê ele morreu porque ele estava numa condição fisiológica ali que não estava lhe dando aquele método de sobreviver. Então, nos exames periciais, eles precisam comparar as provas, Eles precisam obter aquela análise, Eles podem apresentar grande importância para esse caso, porque a constatação de vida extrauterina, ela é super importante. Então, eles têm que identificar os sinais, do recém-nascido, eles têm que identificar se existe algum corpo estranho na via respiratória, às vezes esse bebê tem uma secreção que inibiu ali, não conseguiu, fazer com que esse bebê respirasse corretamente e acabou chegando à morte. Então, principalmente em caso de asfixia, como que ele morreu? Ele tinha um problema respiratório ou foi asfixiado. Então, tudo isso tem que ser observado. Ele teve algum problema digestivo, enfim. E aí, é por isso que é importantíssimo o que a gente chama de docimácias, que é um tipo de análise que avalia as condições do bebê quando ele nasce. Do origem grego docmus, ele diz eu provo, nada mais são do que testes de prova para diagnose diferencial entre um feto nascente com vida ou morto. Então, docimácias é um método empregado para avaliar se o bebê ele nasce vivo ou morto, para saber se ele já nasceu morto ou se a mãe provocou aquela morte e causou ali o infanticídio. Então, os pulmões do feto, eles são colocados num recipiente com água, tá? Quando o bebê morre, tira ali os pulmões, coloca ali um recipiente com água. Flutuar nasceu com vida, já que está cheio de ar, tornando menos denso que a água. No caso contrário, não há ar nos pulmões, porque, consequentemente, o feto nasceu morto. Daí a denominação docimácia pulmonar hidrostática de Galeno. Então, esse é um teste que pode ser realizado, então, quando o bebê morre, é um teste que pode ser realizado na perícia, que é o teste de docimácias. Então, pega o pulmão do bebê, põe na água. Se ele flutuar, quer dizer que ele tem ar, o bebê nasceu com vida. E ele morreu logo depois que ele nasceu. Ou se não flutuar, se ficar abaixo da água pela sua densidade, quer dizer que aquele bebê ele não nasceu com vida, ele não tinha ar nos pulmões. Bom, essa era a nossa aula de hoje, obstetrícia forense. A gente tentou mostrar para vocês um pouco sobre os métodos abortivos, sobre o infanticídio aí, e principalmente aí quais são os crimes que podem levar à gestação, São os crimes de estupro e os métodos de análise. A próxima aula a gente vai ter uma aula de perguntas e respostas. Muito obrigada e até lá!